Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Josué. Aleluia. Capítulo 1. Então, logo após a morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e lhe ordenou: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te e atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que pisar a planta dos seus pés, eu vos dou, como prometi a Moisés, desde o deserto até o Líbano, até o grande rio Eufrates, da terra dos hititas até o grande mar, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte, destemido, porque farás este povo herdar a terra que aos seus pais jureis. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir conforme tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. Não te ordenei? Sê forte e corajoso, não temas, nem te apavores, porquanto o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Amém, Jesus. Nós estamos falando sobre essa unção profética. Todas as quartas-feiras nós estamos falando sobre esta unção profética. E nessa questão eu gostaria de definir um pouquinho sobre esta unção, para que não fique na nossa cabeça algo assim vago sobre isso. O que é esta unção? Primeiro, a unção é a capacitação de Deus para fazer algo. Quando Deus dizia, unge a fulano como profeta, quer dizer, esta unção, ela era muito mais do que o derramado óleo na cabeça dele. Era uma capacitação espiritual para um serviço, para um trabalho, para uma função. Era um encher do Espírito Santo de Deus para fazer algo específico, era algo que era derramado. E qual é o meio que normalmente Deus usa uma pessoa ungida? Por que Deus unge alguém a pastor? Por que Deus unge alguém a profeta? Por que Deus unge alguém a diácono? Para ele colocar em ordem alguma coisa que está em caos. Se a igreja não precisa de diácono, a igreja não vai ter diácono. Ele é colocado para ele restaurar um caos. E é interessante que poucas pessoas entenderam isso. É bem verdade que existe uma macro necessidade e uma micro necessidade. Por exemplo, Deus me colocou nesta igreja para ser o restaurador de caos. Vocês vão entender isso. Para trazer a unção de Deus e a bênção de Deus aqui nesse lugar. Isso daqui é uma micro situação. Quando Deus unge alguém como governador de um estado, é uma macro situação. Deus unge alguém como presidente da república, é macro situação. Então existe micro e macro. Mas entenda isso, esta unção de Deus é sempre para restabelecer o caos. E quando alguém entendia isso, Deus usava de uma maneira muito grande. Por exemplo, Moisés, ele entendeu que Deus estava ungindo ele para restaurar uma nação, para tirar o povo do Egito e para levar para a terra prometida. Agora Moisés está velho, Moisés já está morto, e agora precisa alguém no seu lugar. E Deus fala para Josué, Josué, agora eu estou ungindo você, eu estou te capacitando para você fazer esse povo herdar a terra prometida. Vocês estão entendendo? Então a capacitação de Deus é para transformar alguma coisa de caos em algo novo. E é interessante que esta unção de Deus, ela já começa lá atrás. Porque quando Deus criou o homem,
Gênesis capítulo 1, olha que interessante. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as fezes da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem. Verso 27. Porquanto Deus criou, verso 28. Deus o abençoou e ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai a terra, povoai-a e sujeitai a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais. Entenda bem, queridos. Deus colocou uma terra, havia uma terra colocada, onde havia Adão e Eva. E Deus falou assim: olha, essa terra, no princípio ela era um caos, mas agora eu estou fazendo algo novo. E agora eu quero que você povoe essa terra. Você transforme ela de uma terra isolada, de uma terra que só tem de milhões de quilômetros, em uma terra habitável. Você vai transformar de uma terra que só tem 2 pessoas em uma terra habitável. Você vai mudar isso. Aliás, quando Deus coloca o homem aqui, a primeira coisa que Deus faz é transformar o caos. Porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Tem aquela história de que ela se tornou sem forma e vazia. Não vou entrar nesse detalhe. Ela era sem forma e vazia. E a Bíblia diz que havia trevas sobre a terra. Mas daí veio Deus com o seu Espírito Santo e disse: haja luz. A unção de Deus transformou um caos em algo bom. Tudo que Deus coloca nas tuas mãos, o propósito, entenda isso, querido. Se você entender isso, você vai ver a prosperidade de Deus acontecendo na tua vida, sem demagogia, sem falar assim: irmão, vem cá que vamos fazer a campanha das 7 unções sobre a tua vida e você vai prosperar, mas cada unção você tem que trazer uma oferta de R$100 aqui, sem nada disso. Então, somente você entendendo isso em nome de Jesus, só entendendo isso, Deus te colocou aonde Ele te colocou, na empresa onde Ele te colocou, no bairro onde Ele te colocou, na casa onde Ele te colocou, na escola onde Deus te colocou, no serviço onde Deus te colocou, para restaurar o caos. Vamos pegar aqui, posso usar você, Renan, como exemplo aqui? Renan trabalha com uma empresa dele de pastel, e lá ele atende clientes. Mas nem todo cliente que chega lá, chega bem. Quantas pessoas já emprestaram sua pastelaria para você ser um consultor dele, para você ser um terapeuta dele? Paulo, a mesma coisa. Quantas pessoas chegam lá em caos? Porque eu não estou aguentando mais a situação. A Bruna, meu Deus. Lembra quando você trabalhava com a manicure e pedicure? E até lá no seu serviço, alguém já falou: aqui é lugar de venda, não é lugar de terapia. Vocês estão entendendo, queridos? Deus nos coloca em algum lugar para a gente ser restaurador de caos. E quando você entende isso, a unção de Deus é derramada mais ainda sobre a tua vida. Mais ainda na sua vida. O Jean está lá vendendo, de repente chega alguém que fala assim... Eu lembro de estar fazendo esses dias, que eu estava fazendo entrega no Mercado Livre. Aí quando eu cheguei na casa, uma mulher falou assim: moço, se você soubesse quanto tempo eu estou esperando isso. Eu falei: para mim chegou hoje. Não, mas já é para ter chegado uns 4, 5 dias atrás. Eu falei: meu Deus. Mas agora chegou, né? Aquele jeito de tentar passar pano quente. Não, agora chegou, né? Está aqui. Eu falei: moço, é um medidor de diabetes. Meu marido está com a diabetes de 2.000, 3.000. Eu falei: não, 200, 300, 2.000, 3.000. Meu Deus, e está vivo. Eu falei: tá. Falei: só quer que eu ore por ele? Você está entendendo, queridos? Não era mais o entregador, agora o restaurador de caos. E quando você entende isso, querido, a unção de Deus vem sobre a sua vida e Deus começa a te promover. E Deus começa a falar: não, eu posso contar com ele. Na empresa que ele está, ele não fica só xingando, como disse a irmã, ele não fica só falando palavrão, mandando as pessoas tomando copinho. Não, ele cada dia, ele está lá sendo usado por Deus, com a autoridade de Deus, para mudar a história. Querido, se não deixar feia a coisa, a gente não entende. Para mudar a coisa, para fazer com que a gente possa ser um instrumento na mão de Deus. E aí Deus fala: não, ele era líder de 10, agora eu vou fazer ele líder de 20. Ele era líder de 20, eu vou fazer líder de 50.
Eu vou mudar ele de empresa. Ele trabalhava numa empresa com 2, eu vou colocar numa empresa que ele trabalha com 200. Porque eu posso contar ele como restaurador de caos. E olha que coisa linda. Êxodo capítulo 31. Já estou encerrando. Nunca acredito quando o pastor diz que está encerrando. Êxodo 31. Olha que coisa interessante. E o Senhor disse a Moisés. Esse versículo é longo. Eu acho que vai ter que ir para o próximo. Eis que chamei pelo nome a Bazaleel. Vamos pular esses nomes todos aí. Eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus em sabedoria. Vamos mudar a tradução aí na atualizada? E eu o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalhamento de madeira, para toda sorte de lavores. E eis que dei por companheiro a aula, aí pá. Querido, esse companheiro, porque Deus nunca deixa você trabalhar sozinho, Deus sempre coloca alguém do seu lado, para você nunca trabalhar sozinho. Mas veja bem, Deus falou assim, olha, Moisés, o povo está saindo do Egito. Egito, uma das maravilhas do mundo. E agora estão andando pelo deserto. Querido, tudo bem, estou indo para uma terra prometida, mas o que fica lá? Eu era escravo lá, beleza, mas lembra do esplendor? Lembra da beleza? Lembra de toda a imponência que tinha lá? Acabou. Agora o que eles têm de um lado? Areia. Do outro lado? Areia. Para frente? Areia. Ah, mas para trás? Egito. E aí o que Deus falou assim, não, eu vou ungir um homem. E esse homem que eu vou ungir, Bazaleel, ou Bazalel, eu vou ungí-lo. Uma tradução é Bazalel, outra é Bazaleel. Eu vou ungí-lo e eu vou capacitar ele. E esta unção vai ser uma unção de inteligência, de sabedoria. Não despreze aquilo que Deus te ensinou, querido. Se Deus te ensinou a trabalhar com barro, glorifica a Deus por esse trabalhar com barro. Se Deus te ensinou a fazer receita de bolo, glorifique a Deus com a receita de bolo. Se Deus te capacitou para falar em inglês, glorifique a Deus por isso, porque um propósito Deus tem. Alguma coisa Deus tem através disso na sua vida. Quando eu preparei isso aqui para vocês, Deus estava falando comigo. E eu entendo que Deus não me capacitou em várias áreas só para ser um capacitado, só para dizer eu sei, eu tenho. É para abençoar vidas, para ministrar para pessoas, para ser uma bênção na vida de outras pessoas também. E Deus falou, olha, eu vou dar sabedoria, eu vou dar unção, vou dar capacidade para ele desenhar, para ele fazer entalhamento. Irmãos, vocês lembram que eu sempre falo aqui, que no Antigo Testamento Deus ungia reis, profetas e sacerdotes para o trabalho dele? Não era essa unção que existia agora, que todo mundo pode ser cheio da presença de Deus, é só sobre reis, profetas e sacerdotes? Mas antes de Deus ungir um rei, antes de Deus ungir um profeta, antes de Deus ungir um sacerdote, Deus ungiu Bazaleel para ser artista. Para ser artista. Para pintar, para desenhar, para fazer planta, para esculpir, para pegar, olha que coisa linda, para pegar um monte de madeira, de madeira que tinha lá, não sei de onde, as madeiras de acácia que eles tinham lá, e de repente transformar numa arca da aliança, para pegar um monte de cobre torcido e transformar num candelabro. E a Bíblia diz que Deus usava esse homem com tanta unção e com tanta autoridade que as pessoas ficaram encantadas, que as pessoas viam, porque eles não saíram pobres do Egito, eles saíram muito ricos do Egito, porque todos os vizinhos davam ouro, prata, pedras preciosas para eles, abençoaram demais. Então as pessoas pegavam e falavam assim, tá mais pedra preciosa você fazer, outro, tá mais ouro, outro, tá mais prata, tem um pouquinho de bronze, eu te dou. A ponto que Moisés falou assim, chega gente, já tem demais, não quero mais. Vocês conseguem imaginar isso?
Não quero mais oferta, não quero mais dinheiro, não quero mais ouro, não quero mais pedra preciosa, não quero mais prata, já temos tudo. Porque tinha um homem que estava pegando um deserto de areia, areia, areia e Egito e transformando o lugar e fazendo o tabernáculo, fazendo o local da habitação de Deus, fazendo a mesa da propiciação, transformando o caos em algo tremendo, transformando aquela situação de caos em algo novo. Agora todo dia eles não tinham mais só areia, eles tinham um lugar para adoração, eles tinham um lugar para cultuar o Senhor, eles tinham um lugar para adorar o Senhor, um lugar onde eles chegavam ali e se prostravam e falavam: Deus, eu estou aqui, eu preciso ouvir a tua voz. Isso por quê? Porque Deus capacitou um homem para mudar a história. Irmão, a unção que Deus está para derramar sobre a tua vida é uma unção de conquista. Quem entendeu isso? De 6 milhões de pessoas, Moisés. De 6 milhões de pessoas, quando morreu Moisés, Josué. De uma nação inteira, Davi. De uma nação inteira, Esther. Vocês estão entendendo? Nem todo mundo tem essa visão, nem todo mundo entende, mas quando a gente entende o propósito de Deus na nossa vida, o Moisés, que era um excluído, se torna um líder. O Davi, que era um tocador de harpa e cuidador de ovelhas, se torna rei. O José, que foi vendido como escravo, se torna administrador. Porque ele entendeu o seguinte: Deus me colocou aqui para transformar o caos em algo novo. Se você entender isso, queridos, aonde você está, é onde Deus vai fazer coisas grandes através de você, em nome de Jesus. Vamos colocar em pés em nome do Senhor Jesus. Unção de capacitação. Aliás, a unção é capacitação. Unção de conquista. E Deus falou assim: Josué, aonde colocar a planta dos seus pés, eu te abençoarei. Uau! Aí Deus diz uma outra coisa para ele: eu não te mandei? Quer dizer, Josué, eu não vou conquistar a terra, quem vai conquistar é você, mas você está respaldado por mim. Eu te mandei. Só faça uma coisa: não aparte da tua boca o livro da tua lei. Antes medita nele de dia e de noite, então você vai ser próspero. Sabe o que é não apartar da boca o livro da lei? É você estar andando o dia todo e estar: te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Daqui a pouco você está de novo lá, daqui a pouco de repente você está alegre de novo e vai: Moisés, Moisés. Mas você está o dia todo ali com a presença de Deus, adorando, exaltando ao Senhor. Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Adorar ao Senhor, exaltar. De repente você não é tão afinado, mas está tudo certo. Você está adorando ao Senhor. Dá para achar uma mão aí perto de você? Vamos orar. Eu vou pedir para você, procure uma mão aí perto de você.